Talvez, e aqui eu arrisco a dizer que muito provavelmente, seja esse o elemento que está faltando nessa equação complicada para você conseguir chegar naquele resultado que você tanto quer. Vamos entender qual ele é, vamos entender como fazer essa conta para ela ficar com o resultado perfeito? Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e eu atuo na área com um olhar integrativo. Aqui no canal a nossa pauta central é o autoconhecimento. E eu quero começar rapidinho te contando como é que eu cheguei nesse elemento. Eu estudo a psicologia, já nem sei há quanto tempo, tanto tempo faz que ela entrou na minha vida. E eu sei que tem muito conhecimento da psicologia que vem, fica guardado dentro de mim, mas ainda não faz sentido. Isso é com tudo que é coisa que a gente estuda na vida, né? Às vezes a gente estuda alguma coisa e aquilo fica ali, não se sabe por quê. E aí ali em um determinado momento da vida a gente vai e estuda outra coisa, lê outra coisa, aprende outra coisa e se junta. É como se aqueles dois conhecimentos, aquele que estava guardado ali e aquele que chegasse novo, eles se juntassem e pá, e aí a gente tem insights. Uma crença pessoal minha é de que a gente só tem esses insights, a gente só chega nesses pontos, assim, onde esses conhecimentos se juntam, quando a gente está preparado para vivenciar eles. Dito isso, eu quero te contar que eu cheguei nesse elemento que eu considero tão importante recentemente, diante de muito estudo, tanto de psicologia, como eu falei aqui, a minha abordagem integrativa. Então eu estudo não só a psicologia, mas eu tenho focado muito nos estudos espirituais, nesse meu lado, para desenvolver o meu lado espiritual. E aí eu peguei dois conhecimentos que fizeram assim, pá, e iluminaram essa equação. Joia, agora eu falei, dei palestra aqui, mas não te contei ainda qual é esse elemento. Eu vou te contar agora. Eu quero que você fique aqui nesse vídeo para você entender como colocar em prática na sua vida. Olha, não é um conhecimento simples que entrou na minha cabeça, hein? Deixa eu tentar te mostrar ele. Esse elemento é o autocontrole. Puta que pariu, parece tão difícil, né? Assim, a palavrinha, quando a gente fala em controle, já não é uma coisa boa. Aí a palavrinha já dá uma assustada, assim. Autocontrole, não tenho autocontrole nenhum. Ou então a gente de cara fala assim, não, mas eu tenho autocontrole. Calma aí, pequeno gafanhoto, que talvez você esteja se iludindo. Então deixa eu te mostrar aqui. A gente vai vivenciando a nossa vida, tipo, boiando naquele rio, naquela correnteza daquele rio, meio que sem conseguir se segurar nas bordas, né? E a gente tem, querendo ou não, essa falsa ilusão de que a gente controla as coisas, de que a gente controla aquilo que acontece ao nosso redor, a gente controla a forma como as outras pessoas vivem na nossa vida, a gente controla os acontecimentos externos. Mas, como eu disse, é uma falsa ilusão, porque a verdade é que a gente não controla aquilo que está ao nosso redor. Porém, todavia, contudo, existe algo que a gente pode controlar, que somos nós mesmos. Por que é que eu estou te dizendo isso? Porque quando você começa a olhar para o autocontrole sem medo, entender o que é o autocontrole, onde é que ele está faltando na minha vida, você começa a entender que muito provavelmente seja esse elemento que falta nessa equação aí. Então vamos lá, para e pensa um pouquinho nos teus objetivos, assim. Eu gosto muito de falar em termos de autoconhecimento na questão de motivação. Eu acredito que aqui no autoconhecimento é bem importante a gente ter motivações na vida, motivações pequenas, a curto prazo, diárias, semanais, mensais, motivações grandes a longo prazo, a médio prazo. Então, independente das motivações que você tenha hoje, eu quero emagrecer, sair de uma relação, trocar de emprego, fazer uma viagem, me mudar, sair da casa dos meus pais, existem milhares de motivações para cada um de nós, desde aquelas pequenininhas do dia a dia, como hoje eu vou fazer de tudo para não me estressar, como aquelas grandes de eu quero visitar Paris. Será que é tão grande? Tá. Deixa eu te contar aqui como o autocontrole vai te levar para esse lugar. Existem 3 pontos principais que você precisa trabalhar do autocontrole para você conseguir alcançar tudo que você quer. Você quer que eu te conte qual é, né? Beleza, eu vou te contar. Olha, eu vou te contar, mas eu não cheguei fácil nessa resposta. Então, vem cá que eu tô te dando aqui de bandeja esse conteúdo aqui. O primeiro é o controle do seu tempo. Quando você entende que quem controla o seu tempo é você mesmo, muita coisa muda na sua vida.
Porque muita coisa que você faz ou deixa de fazer hoje, você usa como desculpa o tempo. E antes que eu receba aqui algum comentário dizendo, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho, eu tô no ônibus, eu vim para casa. É disso exatamente que eu tô te falando. Quando a gente para de usar como desculpa o fato de que eu não consigo e olha e fala assim, peraí, quem controla o meu tempo sou eu. A gente consegue enxergar no nosso tempo formas da gente alcançar aquilo que a gente quer. O segundo elemento é o seu corpo. Quem controla o seu corpo é você mesmo. Se você engordou e precisa emagrecer, saiba que isso depende única e exclusivamente de você. Se você precisa mudar alguma questão no seu corpo hoje que esteja te incomodando, como por exemplo a ansiedade, como por exemplo sintomas de pânico, como por exemplo sintomas de depressão, isso está sob o seu controle. Aí você vai me dizer, pronto, lá vem loucura. Não vem loucura. Volta lá no começo que eu falei. O meu olhar é integrativo. Se você for olhar aqui no meu canal, você vai ver que tem muito vídeo falando da relação mente-corpo, que na verdade não é uma relação, porque é uma coisa só, e de que toda doença mental tem que ser tratada dentro do corpo. Agora, vamos entender uma coisa aqui? Quem controla o seu corpo? Se a sua mente é o seu corpo, as duas são a mesma coisa, a mente e o corpo são a mesma coisa, quem controla a sua mente é você. E o terceiro ponto que você precisa aprender a controlar aqui são as suas decisões. Então, quando você entende que as suas decisões, elas partem única e exclusivamente de você, que você tem que parar de decidir pautado no outro, pautado em ideias que vêm de outras pessoas, pautado em crenças que te passaram, pautado em vontades externas, tudo muda na sua vida. Então vamos rapidinho fazer uma recapitulação aqui do que eu trouxe para você hoje e desse estudo que eu demorei a chegar, que eu fui juntando aqui os elementos. Pode parecer uma coisa bem boba, né? Mas para aí, estuda aqui um pouquinho sobre isso. Anota aí. Vamos lá, para você conseguir desenvolver o autocontrole na sua vida, você vai escrever 3 palavrinhas aí. Você tem que aprender a controlar o seu corpo, o seu tempo e as suas decisões. Foca em controlar o seu tempo. Foca em controlar o seu corpo e você vai ver quando controla o seu corpo, como consequência, sua mente entra no eixo e foca em controlar as suas decisões. E aí você vai ver aquelas motivações que eu te contei que todo mundo tem começarem a chegar cada dia mais perto. Agora eu peço para você, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que eu tenho certeza que você conhece alguém que também está precisando de autocontrole. Assim você me ajuda a disseminar as boas palavras, a gente ajuda pelo menos uma pessoa no dia de hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho para conseguir desenvolver o autoconhecimento, para melhorar a tua autoestima e para eu te ajudar um pouquinho mais. Se eu te ajudei com esse vídeo, talvez eu consiga te ajudar com alguns outros. Um beijo grande no teu coração e até a próxima.